Falei pessoal, iniciando agora o KNCR11, a gente vai mais um fundo que eu vou fazer acompanhamento mensal, e é o primeiro desse, iniciando essa série, é o primeiro mês que eu faço o acompanhamento mensal dele. E assim como eu falei no vídeo do KNSC e no Canip, também não vai ser um vídeo demorado, porque também é um fundo muito redondo, mas ele vai ter uma particularidade um pouco diferente do Canip e do KNSC, que é a questão de momento de entrada. Vocês vão ver que talvez no KNCR ainda não é momento, mas vamos deixar para o vídeo, então bora lá para o relatório gerencial. E se você gostou desse conteúdo, deixa aqui no comentário, não deixa de se inscrever no canal, siga, curta, compartilhe com os amigos para distribuir mais para o YouTube. E se você tiver interesse, seja membro aqui do canal, porque os membros eles têm acesso aos vídeos que eu publico, logo que eu já subo e deixo ele editado prontinho, já tem acesso para os membros, porque normalmente eu gravo os vídeos em batelada e vou soltando os vídeos durante a semana, mas os membros vão ter acesso ao conteúdo em primeira mão. E além disso, a partir do ano que vem eu devo fazer lives exclusivas com os membros, então eu quero fazer crescer esse momento aqui do meu canal, e também se você quiser contribuir e me ajudar a crescer ainda mais, tá bom? Então agora bora lá para o relatório gerencial do KNCR 11. Então a gente voltando aqui, deixa eu só pegar a minha setinha que já virou tradição aqui nos meus vídeos. Vídeo o KNCR de novembro. Então lembrando, ele é um fundo muito bom para você fazer o par com o Canip, embora, como eu tenha falado, o Canip ele é infelizmente um fundo para investidor qualificado, mas para quem tem o Canip, ele é um fundo excelente, porque o Canip é 100% IPCA e o KNCR 100% CDI, então é uma boa combinação digamos, de fundos imobiliários. Então ele é o fundo com o segundo maior número, o segundo maior em patrimônio líquido, 5,76 bilhões. A cota patrimonial dele e a cota de mercado, a cota de mercado está acima da cota patrimonial, então na verdade ela está no valor patrimonial, porque eu até dei uma olhada na cotação, ela está no valor patrimonial, então ao meu ver ele está no limite para exposição. Ele teve alguns momentos que ele ficou abaixo, a gente vai ver lá no gráfico, mas já não tem tanta oportunidade como a gente tem no Canip e no KNSC também. 288 mil cotistas, bem diferente do Canip, até pelo fato do KNCR não ser um fundo de investidor qualificado. 1,1 por cota, o que dá mais ou menos, se eu pegar aqui, de 13,41 de retorno, exatamente por causa da questão da taxa Selic, que ainda está em 2 dígitos, por mais que ela esteja caindo, ela está em 2 dígitos. E aqui, que eu acho que é o mais importante desse fundo, a taxa média dele é muito baixa, é CDI mais 2,5, ou seja, é muito seguro. É praticamente, não vou dizer impossível, mas é praticamente impossível, 99% de não ter CRI inadimplente, porque a taxa é muito tranquila. Então, assim, é um fundo que tem essa questão do high grade bem elevado, é um fundo comparado com outros aí no mercado, na verdade não tem comparação. Para mim o KNCR e o Canip não tem comparação no nosso mercado, a questão só é o preço, que a gente precisa ter preço para poder entrar. Então aqui ele também segue aquela mesma lógica de ter um pouco acima do patrimônio exposto, porque ele tem um pouco de alavancagem também. Aqui a questão da distribuição de 1,1 por cota, que representou 108% do DI, e 127 com Grossap, que é aquela comparando com a alíquota de 15%, com investimentos com alíquota de 15%. É engraçado porque os outros ele é uma taxa de 1%, esse é 1,08%, não sei o porquê tem essa diferença. Não tem taxa de performance. Aqui falando da questão do retorno dele, que ele tenha, embora ele tenha se alocado basicamente em CDI, isso tem uma questão também que a questão dos dias úteis do mês afeta. Eu expliquei, agora eu não sei em que vídeo que eu fui dessa série dessa semana ou da semana passada, que fundos atrelados ao CDI tem um impacto também na questão dos dias úteis, porque a taxa Selic ela rende diariamente e somente em dias úteis. Então fim de semana não rende, em feriado não rende. Então se o fundo tiver menos dias úteis do que o anterior, ele vai ter menos retorno. Então
fundos, investimentos atrelados ao CDI e à Selic tem impacto se um mês tem menos dias úteis do que o outro. Além disso, também tem a questão da própria queda da taxa Selic, e que vai cair na próxima reunião também. Aqui mostrando uma aquisição diferente dos outros fundos, ele traz aqui para o começo dos fundos da Kinea, né, tanto o Canip quanto o KNSC, ele traz aqui para o começo a movimentação, mas o que eu quis trazer aqui é basicamente a taxa, CDI mais 2,5%. Se vocês observarem a live que eu fiz recentemente aqui do Snag 11, que é um Fiagro que está vinculado, são CRAs, na verdade não é CRI, mas que eu já falava que eram CRAs extremamente conservadores, 3,5%. Aqui a gente está falando de um CDI mais 2,5%. É muito tranquilo. E sem contar também a segurança em alienação fiduciária, LTV de no máximo 70%. E aí vem como devedora, né? Mais uma garantia de que mostrando que é um CRI bem high grade, sem problema nenhum. Aqui falando a questão das compromissadas, que também não tem problema nenhum. Aqui a questão da alocação, diferentemente do Canip, ele é 98% CDI, 56% escritório, 27% shopping, 11% residencial. Aqui o que eu falo da questão da janela de investimento, porque olha só, a gente veio aqui nesse período com a cota em laranja é a cota de mercado e em azul a cota patrimonial. Então a gente veio aqui até 2018 com ela acima, depois abriu uma janelinha aqui de investimento, ficou de lado até a pandemia, quando a pandemia obviamente deu essa queda absurda aqui, mas depois ele voltou a subir, subiu junto com a taxa Selic, que subiu lá começando em 21, 22, subiu junto com ela, e aí ele teve uma janela excelente aqui, nesse momento, em maio desse ano, que caiu muito e voltou e fechou a boca de novo. Então eu vejo como o KNCR, alguns momentos, ele é mais difícil de entrar do que o Canip, por exemplo. Então, hoje, atualmente, eu não entraria no KNCR exatamente por causa dessa questão, mas é um fundo que traz um retorno muito grande. Eu tenho na carteira do canal o KNCR, eu entrei nele por volta aqui, nesse período mais ou menos aqui, se eu não me engano, que eu entrei nele. Então, eu estou tendo um retorno bacana lá na carteira do canal com ele, mas é bom para ficar atento em janelas de oportunidade. Então, na minha visão, ele está no limite para entrada, diferentemente do Canip, no KNSC, que estão com boas janelas de entrada, mas é bom ficar atento nessa questão no KNCR, exatamente por causa da taxa Selic ser mais estável, né? Você não tem alteração como IPCA que varia todos os meses. Aqui, isso é refletido aqui na questão do retorno, como vocês podem ver, não altera tanto quanto o Canip. A gente teve mês aqui do Canip que caiu praticamente metade do retorno, aqui a gente não tem esse problema. E aqui a gente também vê a questão do que tem de reserva, porque não tem tanta manobra que a gestão pode fazer em relação a isso. Mas assim, vocês podem ver que eles têm guardado algumas coisinhas aqui, ó, 23 para 20, aqui distribuiu tudo, aqui guardou um pouquinho, guardou, aqui pagou um pouquinho mais, aqui não pagou nada, e aqui guardou mais um centavo. Eles estão com 0,37 de reserva acumulada. Aqui a questão do retorno que eu mostrei lá em cima para vocês. E aqui a parte de sensibilidade. A gente está negociando nessa faixa aqui, o que, se a gente for comparar lá com o Canip, o retorno dele está menor. Né, na cota, tá dando 1,44 de spread, o que não é um spread tão alto assim comparado com isso. A gente pegou no Canip lá quase 3% de spread, e aqui a gente está com o spread bem apertado. Por isso que eu digo que talvez seja bom quem estiver pensando em investir, dar uma estudada melhor para ver se compensa mesmo entrar no Canip. E aqui a gente vê a média da carteira. Olha só, tem CDI mais 1,5%. 1,75, desculpa. Nenhum deles praticamente passa de 3%. A gente vê dificilmente um passando de 3% aqui. E aquilo que eu falei também na questão do Canip, a questão dos devedores. A gente tem JHSF, Brooksfield, o EZ Tower, Iguatemi Shopping, Shopping Cidade Jardim, Edifício Vivo, Morumbi, Shopping Uberaba, Galpões Logísticos. Então, são grandes devedores, ó, MRV. E além disso, a gente tem a quantidade enorme de CRIs, 67 CRIs.
Aqui também a questão da participação, o máximo é 6%. Eu sempre peço atenção, passando de 10% já tenho atenção, mas 6% é super tranquilo. E aqui a questão dos ativos em si, vocês vejam também o LTV, nenhum LTV próximo de 100, nem próximo de 80 se a gente for pegar. São praticamente todos com alienação fiduciária. É um fundo extremamente assim. Eu tô até pensando nos próximos meses juntar os 3 fundos da Kinea num vídeo só, porque são fundos que são muito parecidos, até o texto é muito parecido, fazem poucas movimentações, são bem reloginho mesmo, e são fundos e é um momento também para a gente entender que tem esses fundos são tão bons para a gente ficar buscando outros fundos mais arriscados. Então, considerem estudar com mais afinco esses fundos da Kinea de papel, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.